esperança é inerente ao dinamismo do espírito humano. O humano é um ser que espera, um ser que, pela consciência, merece que a sua esperança não seja frustrada. No ponto em que a mulher se diz enganada pela serpente e em que o engano da mulher aparece miticamente como causa dos males e da morte que inevitavelmente incomoda os humanos e que são vistos como punição divina. A Bíblia, outro clássico, tem um olhar diferente para essa inevitabilidade, conjugado à esperança com diversos acentos. Intentamos esboçar uma estrutura básica da esperança bíblica em algumas razões. O dinamismo da esperança no Antigo Testamento, uma das observações mais notáveis que um leitor atento pode fazer nas entrelinhas do universo dos textos bíblicos, é a de que está perpassando de um plano de salvação dos humanos visto pela fé como iniciativa de Deus. Ora, esse projeto que costumamos chamar de história da salvação do povo de Deus, a esperança já em Abraão e desde ele em diante é uma atitude complexa, mas vigorosa, substantiva, ousada. Um ato livre, eleição e fidelidade, libertadora, porque não é só um acréscimo de sentido, mas também um acréscimo de ação, compromete na vida. Na escuridão, a esperança multiplica-se o dom de Deus. Paulo deixou-nos o poderoso testemunho da esperança de Abraão. Esperou contra toda esperança, acreditou e foi feito pai de muitas nações. Diante da promessa divina, não cedeu à dúvida, com incredulidade. Antes, fortalecido na sua fé, deu glória a Deus, mostrou que existe Deus, com a plena convicção de que o poderoso é Deus para cumprir o prometido, como está em Romanos capítulo 4. Realmente, Abraão assumiu a responsabilidade de esperar em Deus, tanto como em si próprio. Saiba que só se é homem em responsabilidade. Ora, a responsabilidade de amadurecer na esperança não se pode delegar. Cada um é que tem de arcar com o custo desconfortável de querer dar espessura à esperança em Deus, sabendo que ou aspira tanto ou permanece a não. As contas da nossa esperança são todas por conta própria, porque só há um remédio para a infância, que é crescer. Cada um torna-se grande à medida, em proporção à grandeza daquilo que espera. Quem espera tudo de si próprio, torna-se tão grande quanto a sua medida. Mas quem espera em Deus, torna-se superior, porque se supera a si próprio em Deus. Bem-aventurado aquele que tem Deus como conteúdo da sua esperança. O compromisso de Deus é renovado aos outros patriarcas. A sua bênção a cada um é fonte de esperança. O sonho de Jacó é o suporte da esperança. Eu estou contigo. Guardar-te-ei para qualquer parte que fores. Não te abandonarei, enquanto não cumprir o que te prometi. No Egito, a opressão dos hebreus aparece como uma ameaça à esperança no Deus dos pais. Na realidade, é um processo maiêutico que consciencializa o ser humano da necessidade de ser libertado. O mal faz-lhe experimentar a incapacidade de obter por si só a libertação e abre-o à esperança de obter. O êxodo começa no ato de esperança. A opressão dramática tornou-se um contexto e pretexto observatório e plataforma para a capacitação de Deus como libertador. A melhor maneira de sobreviver à opressão do homem contra o homem é conseguir dar-lhe um sentido. Ver Deus como aquele que é significa esperar contra o desespero. A linguagem da esperança de Deus libertador transformou o medo interior em energia libertadora. As pragas, em número de 10, como nós vemos em Êxodo, capítulo 7, visam manter viva a esperança ao longo do processo libertador. A travessia do mar era a vitória da esperança sobre o medo e sobre as opressões. A esperança é uma hermenêutica, vê Deus a vir à vida do homem e dar-lhe significação superior. Essa vinda de Deus disse selada como uma aliança, a do Sinai.
Obtida a libertação como dom, o grande objetivo da esperança agora era a terra prometida. Na travessia pelo deserto, a realidade que mantinha o povo em vida era a esperança em Deus e a sua promessa da terra. O deserto era um lugar de esperança. No deserto não há nada entre o céu e a terra. Quem está onde não há nada facilmente espera vir a ter algo melhor. A crítica do povo contra os seus líderes, as murmurações e os protestos por o terem tirado da escravidão do Egito eram tentações contra a esperança. Os líderes apontaram o caminho para a terra prometida. O povo só via deserto. Os líderes apontavam o futuro. O povo recordava o passado da comida abundante do Egito. O novo é o objetivo da esperança, mas causa preocupações, põe interrogações, gera receios. Uma vez na terra, do lado humano, a esperança vai assentar numa figura régia, que se tornará pouco a pouco o ideal do rei que libertará Israel dos seus inimigos e manterá a esperança da salvação, o rei Davi. O oráculo de 2 Samuel é o ponto culminante do compromisso da aliança de Deus com Davi e a coluna vertebral das esperanças de Israel no Antigo Testamento, a partir do qual se desenvolveu a esperança dos profetas que anunciava a vinda de um novo Davi. Esboça a expressão no messianismo real. É o texto base que constitui o fundo antropológico e as aparições da esperança futura. Mas o essencial da esperança não estava ligado ao tempo futuro, como se fosse adivinhado. O essencial era o novo absoluto, o divino no humano, o transcendente a entrar no imanente, pondo em diálogo o humano com o divino. Literalmente, a esperança dizia-se no futuro, sim, para significar que Deus é que toma a iniciativa absoluta de vir a história humana e de a conduzir com a sua senhoria soberana. Dizia-se no futuro, porque via o futuro de Deus vir ao presente do destinatário da profecia. A esperança intuía o definitivo que está para além do tempo e do espaço. Intuía o sentido do último das coisas e as coisas últimas. De fato, das duas palavras que os gregos tinham para dizer tempo, Cronos e Kairos, o tempo bíblico correspondia mais ao Kairos. Era conjugado de uma forma que os acontecimentos adquirissem pleno sentido. O tempo bíblico era o tempo de uma história de salvação. O objetivo principal do profeta, fundamentar e manter a esperança dos seus contemporâneos, fazendo que compreendessem os acontecimentos de seu tempo, com o olhar de Deus. A esperança até exprimia um conhecimento, não o conhecimento do futuro, mas a experiência de Deus. O que, em última análise, a esperança contemplava era a profundidade íntima das coisas e o sentido invisível a beneficiar a pessoa de esperança. Bendito aquele que confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor. Jeremias 17, de 7 a 8. A oração viva era a forma de manter viva a esperança. Nos profetas surge a esperança da restauração da dinastia, esperança no regresso do exílio, a intuição de uma nova aliança. Dá uma esperança nova, porque assenta só na fidelidade de Deus e não na do homem, pecador, falível. Desde o tempo do exílio da Babilônia, a esperança bíblica abre-se a uma visão universalista da revelação e da salvação. Abraça já não só Israel, mas todos os povos. No Cântico dos Cânticos nós vemos vários registros em que se pode ler. Nota-se nele um motivo condutor que o cadencia com tons de esperança. É o motivo da procura ansiosa do amado que aparece e desaparece para suscitar mais a procura e mais esperança. A esperança é o constante alimento do amor. O amor é a satisfação da esperança. O amado deseja
impactamente, a amada deseja impactamente e impacientemente o amado. Tem medo de o perder. Salva a esperança. Assim comenta Frei Luís de León, o Cântico dos Cantos é o amor que não perde a esperança. Mesmo quando não tem notícia de que busca e deseja antes, então até se acende mais. Porque é sempre assim. Ao amor, só o amor o encontra. Só o amor o entende. Só o amor o merece. Procurando o amado com avidez, o coração da amada só se fixa nele. Daí brota nela essa incontida prece que tudo diz, tudo pede definitivamente. Em escarpados esconderijos, mostra-me a tua figura. Deixe-me escutar a tua voz, porque é dulcíssima a tua voz e formosa é a tua figura. A busca do amado torna-se esperança, que é o modo supremo da procura e o modo mais denso de ir ao encontro dele. Ao experimentar-se assim, o poeta vai segregando sua surdina, viver e sempre comungar com o outro. Mas a comunhão que já aconteceu não é tudo que é possível. Continua a procurar a esperança. Ainda mais amor a dar a receber. Há mais amor para além das penas e das decepções. O amor que é o que deveras será e morredouro, diz a amada. Não podem as águas mais caudalosas apagar o amor, nem os rios afogá-los. Essa esperança não defrauda a amada, porque a procura fiel do amor a enriquece e faz com que se transcenda no amado e se salve. O específico da esperança cristã, a esperança de um povo, no ponto culminante da sua história. Deus disse sim a amém em Jesus, na 2 Coríntios 1:20. Este sim é o sólido terreno e o suporte definitivo em que se assenta a esperança cristã, dando o Filho ao ser humano. Dava provas de lhe ser fiel e dava garantias de que a sua promessa não era em vão. Na aparição de Jesus como Filho de Deus, a libertação prometida em esperança no Antigo Testamento irrompeu com o grande hoje de Deus. Em Jesus, o que até ele era futuro, para a fé cristã tornou-se presente definitivo. Perdão absoluto dos pecados, filiação divina e pessoal, habitação do Espírito no coração de carne, povo de Deus alargando a todos os povos. A base e o conteúdo da esperança foram reformulados e consistem na pessoa, na mensagem e na obra salvífica de Jesus. Se qualquer ser humano está animado de esperança, a cristã tem um distintivo. Apoia-se no Deus de Jesus Cristo. Dá à vida o sentido que lhe deu Jesus, que acreditava no Deus de Abraão e mostrou o Deus de amor. Esperança e morte de Jesus. A morte de Jesus é interpretada pelos escritores no Novo Testamento como necessária. Põe Jesus a explicar aos discípulos de Emaús: não era necessário que o Messias padecesse essas coisas e entrasse assim na sua glória? Com isso, não queriam significar que Deus mandou Jesus ao mundo para ser morto. A morte cruenta, livre e voluntariamente aceite como inevitável, pelo incômodo que tinha causado aos poderes instituídos, revelava de forma suprema o amor de Deus pela humanidade. Foi sofrendo a morte, por amor, que Jesus revelou em plenitude a glória de Deus, ou seja, quem é Ele? É o amor. É Deus para nós. E foi morrendo por amor que Jesus manifestou a sua glória. Manifestou quem era? O Filho de Deus, que fazia encarnar o seu amor. Se não tivesse aceitado morrer, não teria revelado Deus tal como ele é, diferente dos muitos humanos, ou faziam ou queriam que ele fosse. Só um Deus sofredor, na pessoa de Jesus, entrava na dor de cada um de seus filhos. Só assim ele foi solidário com os sofredores e estava ao lado deles, dando-lhes esperança. Esta suma solidariedade é um sumo gesto de amor, que dá conteúdo à esperança cristã. Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento, por uma série de purificações, se mantinham separados do povo e eram solidários com ele só no pecado, Jesus Cristo é perfeitamente solidário em tudo com os humanos. Leigo como eles, não pertence à tribo sacerdotal e não tem pecado como eles.
Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, pois ele foi provado em tudo como nós, exceto no pecado, como está em Hebreus capítulo 4. Enquanto sumo sacerdote, Jesus é perfeito mediador pontífice, faz perfeitamente a ponte entre o humano e Deus. Porque o Filho humano também é Filho divino e foi proclamado sumo sacerdote de Deus, não pelos humanos limitados. Assim, pode salvar-nos do pecado porque não o tem. Realmente o ser humano aprende a pensar-se a si próprio como limitado e dependente. O sofrimento ensina melhor dar-lhe essa experiência. Mas o sofrimento de Jesus redime essa limitação natural. E a participação pelo sofrimento, no amor com que Jesus abraçou a cruz, faz com que cada humano torne própria essa redenção. Fundamento da esperança cristã, a fé no amor manifestado pela sua morte é o mais seguro fundamento da esperança, da que pensar e que viver. De fato, depois de ter sido solidário conosco no nascimento, na vida e na morte, aconteça o que acontecer, não estamos sozinhos. Representa-nos porque é um de nós. Pode compadecer-se da nossa fraqueza, porque a partilhou na nossa carne. Contudo, ainda não basta, pois mesmo que morra comigo, se ele próprio não é capaz de superar a morte, de pouco me serve. Se eu estou no abismo e ele desce onde eu estou, é solidário comigo. Mas, se não consegue sair de lá, estou condenado a perecer. A esperança cristã espera o bem definitivo. De fato, ninguém pode viver a pensar que ao fim só existe a morte. Declara o cavaleiro do filme, né, do Sétimo Selo, né, se alguém já viu, né? A esperança e a ressurreição de Jesus, a resposta definitiva à esperança cristã está na ressurreição real de Jesus Cristo, pela força do Espírito do Pai. Ela foi a aprovação divina de tudo que Jesus fez na sua vida. Foi a consagração do sentido de uma vida e de uma morte dedicadas ao amor e à promoção do amor. Ressuscitando, o Pai fez ressurgir toda a sua vida terrena, marcada pela entrega do seu reino. Ao ressuscitá-lo da morte, dava razão à mensagem que tinha anunciado e às obras que tinha feito, que Deus era como Jesus o tinha apresentado em suas parábolas. O amor e a misericórdia do Pai eram verdade. A ação de Jesus coincidia com a vontade do Pai. O que Jesus fez era o que Deus queria. À luz da sua ressurreição, tudo que ele tinha dito e feito fazia agora sentido perfeito. Projetava retrospectivamente uma luz nova sobre o sofrimento e sobre a vida do crucificado. Mas também iluminava toda a história da humanidade e lhe dava segurança, esperança. A ação de Deus a favor de Jesus assegura-nos da onipotência do seu amor, que consiste em estar sempre presente e só do lado do ser humano. Graças ao que Deus fez por Jesus, já não precisamos pensar que Deus nos abandona, se cale ou se desentenda de nós. A partir da fé na ressurreição, a esperança cristã vê o presente como germe de uma vida que se torna definitiva em Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua grande misericórdia e amor, fez-nos nascer de novo para a esperança viva que Ele nos deu, ressuscitando Jesus Cristo da morte. Venha o que vier, a minha vida não poderá ser menos do que aquilo que Ele prometeu, realizou e garantiu. A salvação, que só pode ser um dom dele, fundamenta-se no poder do amor, na fidelidade às promessas que a fé lhe atribui nas Escrituras, no Evangelho, realizadas em Jesus. Fomos salvos pela esperança. Agora estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele também obtivemos, por meio da fé, o acesso a essa graça da amizade divina em que nos encontramos. E estamos orgulhosos da esperança de que Deus se manifesta presente. Mais ainda, estamos orgulhosos até perante tribulações, sabendo que a tribulação gera capacidade de suportar, a capacidade de suportar gera virtude provada e a virtude provada gera esperança.
a esperança não falha, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.